Quero dar muito boa noite para vocês. Hoje o tema da nossa discussão será SARS-CoV-2, né, e resposta imune, que será debatido e apresentado pelas professoras do curso de farmácia, a professora Cíntia e a professora Elisângela. Então, eu vou passar a palavra para a professora Elisângela, então, que vai começar a sua apresentação, e na sequência, então, a gente tem a professora Cíntia fazendo a exposição da sua palestra. Tá? Professora Elisângela, então, por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho da microbiologia, um pouquinho da imunologia, mas a gente vai tentar trabalhar isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Eu trouxe alguns slides e eu falando um pouquinho, então, desta relação do vírus, né, em si com a resposta imune. É uma questão que eu queria levantar com vocês. Essa imagem aqui é uma imagem que ela vem, né, de encontro muitas vezes com situações anteriores a esse momento. Quando você chega a uma determinada consulta médica, um determinado atendimento, e você sai com essa resposta da consulta. É só uma virose. E se a gente trouxer isso agora, para esse momento, e pensar, né, pensássemos em tudo que aconteceu antes desse momento histórico, se é correto você dizer de uma forma simples assim, né? É tão simples assim você dizer é só uma virose? Quando você diz é só uma virose, independente de você estar falando de Covid ou não, você tem que pensar que existiram na história outras viroses que trouxeram muitos danos, trouxeram doenças graves, mas que muitas vezes na rotina, chamar das doenças, a gente tenta atribuir o fato de ser uma doença causada por um vírus como uma doença mais simples. E aí vem toda essa questão. Você foi ao médico? Ah, mas o diagnóstico é de que era só uma virose. No entanto, se eu disser que um paciente tem HIV, ele não deixa de ter uma virose. Então, vamos trazer isso agora para esse contexto. Você pensar nesse momento em você ir a uma consulta e voltar para casa dizendo assim, fique tranquila, era só uma virose, muda um pouquinho a forma de nós pensarmos. Como ficam os vírus nesse contexto todo das doenças respiratórias em si? Será que nós temos história de doenças graves que foram provocadas por vírus? Vamos tentar retomar isso, vamos pensar numa história mais recente, vamos tentar lembrar lá da H1N1, vamos pensar em outras doenças respiratórias causadas por vírus, como a gripe espanhola, por exemplo. Nas doenças respiratórias em si, você já desmistifica isso, essa história de que, pelo fato de ser um vírus, é menos grave. Isso já é um ponto importante que nós, como farmacêuticos, ou os outros profissionais de saúde que estão participando aqui, temos que tentar trazer isso para a população, né? Tirar essa relação da gravidade com o fato de ser uma virose. Isso não é real. E para a gente tentar situar esses vírus, então, nesse contexto todo, nas síndromes respiratórias, quem são eles em meio aos outros micro-organismos? Nós temos doenças respiratórias infecciosas causadas por bactérias, causadas por fungos, causadas por protozoários, e um desses micro-organismos seriam os vírus. Dentro dessa história, nós temos aqui o coronavírus, que nada mais é do que um dos tipos de vírus, dos diferentes vírus. Nós temos inúmeros vírus, vírus maiores, vírus menores, mais patogênicos, menos patogênicos, mas não deixam de ser vírus. Falando do coronavírus em si, nós temos aqui já na história outros coronavírus que foram responsáveis por doenças bastante graves também, né? Não gerando pandemia como nós temos hoje, todos eles, mas vírus que sim, causaram pneumonias, bronquiolites, e nós vamos ver alguns coronavírus especificamente que já foram preocupantes em história recente também. Mas o que hoje vai nos chamar atenção seria então o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus, como era chamado até questão de uns 2 meses atrás. Então é o agente que causa a Covid-19. Quem são esses micro-organismos todos que causam doenças? Pensando em bactérias que causam doenças respiratórias, nós temos histórias também de pneumonias de comunidade, causada por Klebsiella pneumoniae, temos paracoco, que seria um fungo causador de uma doença respiratória, enfim, temos alguns protozoários, tem aí o professor Júlio que está assistindo, vai provavelmente entrar com os acadêmicos em alguma coisa da história, e vamos falar aqui na questão dos vírus em si, que podem nos trazer problemas. Quem são esses vírus, então? Como eles estão estruturados?
eles têm uma estrutura que é dividida em partículas que são chamadas partículas infectantes ou partículas completas, que são os vírions. Existe o capsídeo, que faz parte do vírus, que seria o revestimento proteico que envolve o genoma, né, a parte das moléculas de DNA ou RNA, dependendo do vírus. O núcleo capsídeo, que seria a mistura desse capsídeo mais o genoma, e o envelope. Guardem esse nome aqui. Por que eu quero que lembrem-se do envelope? Porque o envelope vai ser, no momento, o nosso alvo de destruição com as armas que nós temos no momento. Lá no final, eu vou voltar a falar um pouquinho disso. E material genético? O que eu tenho? DNA ou RNA. Mas, no momento, hoje, nós estamos falando de um vírus do tipo RNA. RNA de fita positiva. O que significa isso? É uma fita o que significa ser sentido positivo? Primeiro, o sentido positivo me indica que esse RNA se replica de uma forma muito mais rápida, porque ele já, digamos assim, para aqueles que são mais iniciantes no curso, né, alunos que ainda não passaram por genética e tal, o que eu entendo isso? Eu consigo replicar o vírus sem depender de fazer um espelho, digamos assim, para esse vírus dentro da célula. Imediatamente eu já consigo produzir novas moléculas, novas partículas virais a partir de um vírus inicial. E o que me importa ser um vírus RNA ou ser RNA? Os vírus RNA, de um modo geral, eles são muito mais instáveis, eles sofrem muito mais mutações. Não que isso seja proposital, mas são falhas genéticas que não são corrigidas no momento da replicação. Diferente dos vírus que são DNA, que tem momentos de parada no momento desse processo de replicação e corrigem algumas falhas, são vírus mais estáveis. Um exemplo de um vírus muito instável seria o vírus HIV também. E dessa forma, também os coronavírus são vírus do tipo RNA de fita positiva. Como vocês podem ver, tem várias possibilidades aqui de material genético viral. Então, aqui pensando um pouquinho nessa questão do RNA simples, sentido positivo, que eu comentei com vocês, envolvido por uma camada de lipídios e proteínas, esse RNA, ele é composto de 26 a 32 quilobases, não é muito. E esse genoma, ele codifica cerca de 25 proteínas. Dessas proteínas, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, ou já deve ter lido, temos aqui, né, já profissionais em meio aqui à nossa conversa, seria a chamada proteína S, proteína spike. O que seria essa proteína? Seria essa proteína que aparece na estrutura aqui ao lado direito. É possível ver como se fosse o que dá esse vírus, na verdade, o nome de coronavírus, porque deixa ele um aspecto de coroa e faz com que ele se ligue a uma proteína específica chamada enzima conversora de angiotensina 2, que está presente nas nossas células, e também codifica algumas proteínas. Esse vírus se liga fortemente através dessa proteína ao receptor presente nas nossas células e faz com que o vírus acabe adentrando a célula de uma forma facilitada. Pensando um pouquinho, de onde surgiu esse vírus? Esse vírus tem história de algumas situações recentes, entre elas de outros coronavírus que apareceram, um deles em 2002, provocando uma doença chamada SARS-CoV. Muitos aqui, né, acadêmicos, eram pequenos ou provavelmente não vão lembrar dessa fase da história. Essa foi uma doença bastante grave, começou também lá na China, tá? Ela era oriunda do morcego, o vírus sofreu mutação num outro animalzinho chamado civeta, que é característico lá da região, o nome científico Palm civetes, e foi transmitida, então, para o homem, levando a transmissão hospitalar, acometeu muitos profissionais de saúde na época, teve uma taxa de letalidade maior do que a que se tem conhecida, por vários motivos, não vamos entrar na questão da taxa de letalidade, mas maior do que se tem hoje do Covid, porque foi testado, porque era um número menor de pessoas, enfim. E aqui você tem também uma outra doença causada por um coronavírus chamada MERS, que foi a doença transmitida pelo morcego, do morcego ao dromedário, e o dromedário passou à transmissão humana. No caso da MERS, como a gente não tem dromedário em todas as regiões do mundo, é um animal característico do Oriente, ficou mais contida lá. Teve transmissão interhumana para outros locais, mas a concentração maior dessa doença ficou lá no Oriente Médio. Então, a partir daí, muita coisa se pensa a partir da origem.
da SARS-CoV-2. E eu queria levantar aqui uma questão, e aí eu passaria a palavra para a professora Cíntia, para que ficasse essa questão aqui. Foi criado em laboratório? O que vocês acham? Tem uma referência aqui de uma revista, né, de renome internacional, que é a Nature, dando uma resposta possível a essa questão. Mas, pensando em toda essa questão do RNA, pensando no vírus entrando na célula pela proteína, usando o material ali, a replicação do material genético, ele se aloja dentro do complexo de Golgi, ele entra no retículo endoplasmático, faria algum sentido eu pensar nessa criação em laboratório, pensando em um vírus com alto grau de mutação? Então, essa questão eu vou deixar em aberto. Eu passo agora para a professora Cíntia explicar como que funciona a resposta imune a partir de um vírus com essa característica, que entrou lá na nossa célula através daquela ligação com a proteína. Boa noite a todos. Essa pergunta que a Elisângela lançou, eu não vou responder agora, não. Como a professora Elisângela comentou, essa proteína S, ela é semelhante ao CoV anterior, né? Esse passou a ser chamado SARS-CoV-2, porque teve um SARS-CoV-1. E essa proteína já estava presente nesse outro vírus, nesse outro coronavírus. Então, nós sabemos que ela tem uma afinidade muito grande por receptores presentes em algumas células do nosso organismo. Esses receptores são para uma enzima conversora de angiotensina. E aí a gente pode perguntar, mas em todas as células apresentam esses receptores na sua superfície? Porque ele, na verdade, favorece ao vírus a invasão do vírus na célula, ou a entrada do vírus na célula. E a resposta seria, as células, principalmente do trato respiratório, apresentam esses receptores, células do sistema renal, até mesmo alguns enterócitos, têm esses receptores na superfície, mas diversas outras células também apresentam o receptor para a enzima conversora de angiotensina. Até o momento, nós não sabemos se é somente dessa forma que o vírus consegue invadir a célula. Talvez seja apenas um facilitador. Uma outra coisa interessante de colocar é que este receptor, ele faz parte de um complexo chamado sistema angiotensina, renina-angiotensina. E esse sistema é responsável no nosso organismo por regular a nossa pressão sanguínea. Então, ele é muito importante. E esse artigo traz uma possível interação desse vírus, não só para favorecer a sua invasão na célula, mas também, será que ele traz alguma regulação, digamos, negativa, esse down regulation, nesse receptor? Então, acredito que muitas outras descobertas e informações nós teremos ao longo de toda essa pandemia que estamos presenciando. Mas, vamos lá, qual é a resposta imune envolvida, então, com esse novo coronavírus? Então, uma vez que essas partículas virais encontrem esses receptores na superfície, invadam a célula, eles tornam essa célula praticamente uma escrava. Ela passa a ser uma fábrica que vai produzir milhares de partículas virais. Mas essa célula não fica contente com essa situação. Então, ela começa a utilizar de mecanismos para se proteger e para proteger as células ao seu redor, as células adjacentes. Uma maneira que ela encontra de tentar se proteger é gritar como um alerta. Seria como aquele pessoal da segurança que avisa no condomínio que tem alguém estranho que todos devem se proteger. Mas na célula, como que isso acontece? Ela tem a possibilidade de produzir e secretar uma citocina importante, chamada interferon. O interferon não recebe esse nome por acaso. Na verdade, ele vai agir em receptores presentes nas células adjacentes e em outras células que vou mostrando aqui ao longo da apresentação. Após essa interação com o receptor, ele desencadeia mecanismos no citoplasma que levam essa informação ao núcleo da célula, e essa informação ao núcleo faz com que a célula passe a sintetizar e secretar proteínas e enzimas que vão agir na degradação do material genético desse vírus. Então, as nossas células possuem esse mecanismo de defesa. E esse interferon, ele é tão eficiente que, como vocês podem ver aqui nessa figura, o vírus envolvido é da hepatite C. Então, como a ação do interferon é eficiente, essa substância, essa citocina, é também muito utilizada no tratamento de pacientes com hepatite C crônica. Acho importante colocar aqui para vocês que o interferon ao qual eu estou me referindo é o interferon do tipo 1, porque temos outros tipos de interferon. Então, além disso, além desse sinal mediado por citocinas, avisando as células na vizinhança e adjacentes que existe um vírus que está invadindo todo o local, toda a mucosa, as células também têm uma outra forma de se proteger. Só que nesse caso não é muito agradável para elas. Quando a célula foi infectada,
ela exibe um momento em que ela pode ou não se recuperar. Dependendo do vírus, como a Elisângela comentou, vírus RNA se replica rapidamente na célula. Então, na maior parte das vezes, para que essa célula se recupere, é muito mais difícil. Então, células saudáveis sempre expressam na sua superfície algumas proteínas, indicando justamente que elas estão saudáveis. E quem verifica se essa célula está saudável ou não são linfócitos chamados de linfócitos NK. Aqui, de novo, o nome não nega a sua função. Eles são chamados de natural killer, porque são células que são matadoras naturais, ou seja, identificam se a célula está saudável, e se ela não estiver saudável, eles vão matar essa célula. Quando a célula está, então, infectada pelo vírus, ela para de expressar uma determinada molécula proteica na superfície. Essa molécula é dita da histocompatibilidade de classe 1, nome grande, né? Mas a ausência desta proteína na superfície celular sinaliza ao linfócito NK que ele deve matar essa célula. E como que ele faz isso? Ele se aproxima dessa célula e manda para dentro da célula enzimas. Mas espera aí, como é que isso acontece, né? Então, dentro dessa possibilidade, ele vai secretar algumas proteínas que vão formar poros na membrana. E através desses poros, desses canais que se formam na membrana, ele manda para dentro do citoplasma da célula as enzimas que vão ao núcleo e que fazem com que essa célula infectada agora tenha uma morte programada. Morte programada, normalmente, nós chamamos de apoptose. Aqui é uma apoptose induzida. Então, automaticamente, essa célula vai morrendo, degradando, primeiramente, suas proteínas, seu material genético, seu DNA, suas proteínas nucleares, e assim acontecerá, de dentro para fora. Eu enfatizo isso porque é muito diferente, imaginem vocês aqui comigo, se o linfócito NK jogasse uma granada para dentro da célula, é claro que ela iria explodir. Então, isso não acontece aqui. A célula vai morrendo lentamente, de dentro para fora, mas ela vai liberando, sim, resíduos celulares que serão, na sequência, fagocitados por macrófagos. Aí vamos pensar, como essa célula estava infectada por vírus, algumas partículas virais já estavam prontas, então essas partículas serão liberadas. Aqui eu representei essas partículas num tamanho gigante, olha, para que a gente possa visualizar. Mas essas partículas viáveis vão tentar fazer o quê? Vão tentar invadir as outras células que estejam próximas, as células da vizinhança. E essas células da vizinhança, como falamos anteriormente, elas conseguiram fechar suas portas e janelas através do interferon, através da informação dada pelo interferon. Então, as células próximas estão protegidas desta invasão pelo coronavírus. Consequentemente, esse vírus permanece mais tempo nesse espaço extracelular, o que pode permitir a ele ser fagocitado agora por macrófagos nesse local, ou ainda ele tenta invadir tecidos mais distantes. E, nesse caso, ele pode pegar um transporte aí através da corrente circulatória. Quando isso acontecer, ele não escapa da nossa resposta imunológica, porque na corrente circulatória, os monócitos podem encontrar esse vírus e fagocitar, assim como os neutrófilos, que também estão na corrente circulatória. Mas aqui eu quero enfatizar muito mais a ação do monócito, porque ele é um precursor do macrófago. E como eu falei, o macrófago já estava no tecido. Então, esse macrófago que já estava no tecido, ele já ouviu falar alguma coisa através daquele interferon que a célula infectada secretou. Esse interferon também ativa esse macrófago. Aquele linfócito NK que matou a célula infectada também libera um outro tipo de interferon, interferon do tipo 3, avisando esse macrófago do que está acontecendo. E, além disso, o macrófago nos tecidos, ele faz fagocitose de tudo que é estranho. Então, nesse processo, ele vai ser ativado e vai secretar muitas citocinas inflamatórias. Então, a partir desse momento, se desencadeia processos inflamatórios. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a interleucina 6. Ela não é a mais importante, mas ela está sendo encontrada em grandes concentrações no sangue dos pacientes com essa infecção. E essa citocina tem muitas ações no nosso organismo. Ela age à distância. Aqui, por exemplo, ela vai agir lá no hipotálamo, no centro regulador de temperatura, e nós teremos alguns sintomas já aparecendo, que seria a febre, a dor no corpo, alguns relatam dor muscular. Além disso, essa interleucina 6 também age no fígado, e lá nos hepatócitos ela estimula a produção e a secreção de diversas proteínas de fase aguda. Entre elas, eu quero ressaltar uma, que é a proteína C reativa, que nesses pacientes também pode ser dosada para indicar qual é o grau de inflamação, ou seja, como está sendo essa evolução da infecção.
Vamos cuidar com as siglas, né? Porque aqui PCR é uma proteína inflamatória, tá? Proteína C reativa. E, gente, o nosso organismo, ele não gasta energia e nem perde tempo produzindo uma proteína só para ela ser dosada no sangue. Na verdade, essa proteína é importantíssima para sinalizar ao macrófago que ele deve fagocitar aqueles resíduos celulares que foram restantes da célula infectada que entrou na apoptose induzida, ou seja, que entrou em morte programada. Voltando a este macrófago, então, após a secreção de todas as citocinas, além da sua fagocitose aqui, que poderia ser, num primeiro momento, somente para destruir o vírus, ele, não contendo esta infecção, tanto ele quanto as células dendríticas, que deixei aqui para vocês no cantinho, essa célula bonita com prolongamentos citoplasmáticos, essas duas células têm a capacidade e a propriedade de captar partículas virais e agora ativar um mecanismo de resposta imunológica que é muito mais específico, através da apresentação desse vírus aos linfócitos T. Porém, essa apresentação não é apenas da partícula viral como um todo, e essa apresentação ela se relaciona a qualquer micro-organismo. Sempre as células, macrófagos, dendríticas, irão captar esses, nesse caso, vírus, irão processar o que significa isso, quebrar essa estrutura, e pegar pequenos peptídeos e unir a moléculas próprias. Eu hoje, pensando nisso, e os alunos que já tiveram aula comigo sabem que eu gosto sempre de dar um exemplo com comida. Eu pensei, seria o quê? Seria eu pegar um ovo, quebrar a casca, fritar o ovo e colocar num prato. E este linfócito vai reconhecer o prato como próprio e a proteína processada. E qual será este linfócito que irá reconhecer tudo isso? O linfócito TCD4. Linfócitos TCD4 são também chamados de linfócitos T-helper, por isso essa sigla TH. O linfócito T-helper, helper de auxílio, ele vai auxiliar esta resposta imunológica de uma forma muito mais específica para tentar eliminar este vírus do organismo. Além desse reconhecimento que falei, são necessárias muitas moléculas coestimulatórias. E é por isso que o macrófago secretou tanta citocina inflamatória, porque esses sinais são necessários para as células. Nesse momento, o linfócito T-helper auxilia na resposta, lançando ou direcionando essa resposta para um padrão ou mais inflamatório, pró-inflamatório, ou ainda anti-inflamatório. E vejam que temos aqui alguns caminhos que estão entre eles. Na resposta a esse novo coronavírus, após o reconhecimento do vírus pelo linfócito T-helper, as citocinas liberadas irão ativar outros linfócitos T, que agora têm uma função diferente, eles são citotóxicos, com a mesma capacidade que falei dos linfócitos NK. Ou seja, eles são capazes de identificar a célula infectada por vírus e, consequentemente, induzir a morte dessa célula. Mas, nesse caso, veja que já passamos por essa etapa, então não vamos apenas repetir. Então, nesse caso, quando aquelas partículas virais forem liberadas dessa célula que está morrendo, ao tentarem entrar em outras células para infectar, elas devem ser neutralizadas, finalmente, pelos anticorpos. E é nesse momento que os linfócitos T também secretaram citocinas e ativaram os linfócitos B. Os linfócitos B são os responsáveis pela produção dos anticorpos. Nós temos milhares de linfócitos B no organismo e apenas alguns são recrutados a uma resposta imunológica. E aí a gente pode pensar assim, mas não vai dar conta. Mas a partir do momento em que esse linfócito é ativado, ele adquire a capacidade de entrar em divisão celular. E ele gera cópias idênticas, ou seja, um clone de células idênticas, com a mesma especificidade. Essa célula, além de fazer isso, vejam que bonitinha a morfologia do linfócito B. Então, além dele poder entrar em divisão celular e gerar essas cópias idênticas, ele também tem a capacidade de se diferenciar, em um plasmócito, ou célula plasmática. O plasmócito, vocês observam que tem uma grande quantidade de citoplasma, para permitir justamente ao retículo endoplasmático a síntese dessas proteínas, desses anticorpos. E aí, como que esses anticorpos vão aparecer no nosso organismo, no sangue? Eles vão ser produzidos pelos plasmócitos e secretados. E aí, no nosso sangue, a primeira classe de anticorpo a aparecer será a classe M. A classe M tem essa estrutura bonita aqui, pentamérica, ela, IG, né, para quem não teve a disciplina ainda, é imunoglobulina. Então, anticorpos são proteínas pertencentes à classe das globulinas. Imuno, porque faz parte do sistema imune, da resposta imune. Então, os linfócitos B e plasmócitos produzem esses anticorpos e secretam, e eles só vão
produzir outra classe de anticorpo se o linfócito T sinalizar. Só que isso está ocorrendo tudo junto. Então, mediado por citocinas, os linfócitos T direcionam os linfócitos B a fazer a mudança de classe, ou a troca de classe. Eles param a produção da IgM e passam a produzir outra classe. Nessa infecção, nós percebemos que a segunda classe que aparece no sangue circulante é a IgA. Então, essas células esses linfócitos B e plasmócitos param de produzir IgM, passam a produzir IgA, secretam essa IgA, e esse anticorpo, que já tem uma estrutura diferenciada aqui, que vocês podem acompanhar, ele tem uma propriedade que favorece a sua presença em secreções, tanto do trato respiratório quanto do trato digestório. O que significa isso? Eu posso encontrar, por exemplo, IgA facilmente na saliva. E nesses locais, né, trato respiratório superior é a porta de entrada do vírus. Então, a presença desse anticorpo nesse local pode neutralizar essa partícula e nos proteger da infecção ou de adquirir essa infecção. Além disso, a resposta ainda não parou, né? Ela continua. Há outras células, outros linfócitos B e plasmócitos que continuam produzindo IgM, recebem agora uma sinalização novamente por citocinas pelo linfócito T CD4 helper. Mas, nesse caso, a mudança é para outra classe. Vejam, essa mudança só ocorre uma vez. Então, uma vez que a célula mudou a classe de IgM para IgA, não muda mais. Uma vez que a célula mudou a produção da IgM para IgG, não muda mais. Assim que nós temos memória imunológica. A IgG, vocês acompanham que a estrutura é bem menor. Então, ela tem facilidade para se difundir nos tecidos e nos líquidos corporais. E ela tem também esse efeito neutralizante. Pensando na presença da IgG no nosso sangue circulante, que as vacinas são elaboradas. Porém, essa molécula do anticorpo, ela é específica para determinadas estruturas do vírus. Então, elas vão se unir a essas proteínas que estão lá fora, no envelope, nesse primeiro momento. Por isso, amanhã, o professor Celso e o Gustavo vão comentar sobre o diagnóstico laboratorial. Nós podemos detectar esses anticorpos no sangue, sim, e esses anticorpos são específicos aqui, a esses spikes, a essas estruturas presentes no envelope do coronavírus. Bom, e aí chegamos num momento em que todos os mecanismos da resposta imune foram ativados, e eles estão agindo. Então, temos as células infectadas sendo destruídas ou induzidas à morte por linfócitos TCD8 e também linfócitos NK, que não ficaram de braços cruzados, eles só não estão representados nessa figura. Temos o linfócito TCD4 ou helper ainda modulando essa resposta e vendo o que precisa. As células infectadas que estão sendo lisadas ao liberarem as partículas virais, essas partículas são neutralizadas por esses anticorpos, IgA e IgG, e além disso, a classe G ainda favorece a fagocitose desse vírus pelos macrófagos. Então, tudo que o nosso corpo pode fazer, ele está fazendo. Só que agora, o que é necessário? Aguardar para ver se esse paciente vai melhorar. E assim nós temos diferentes situações que estamos percebendo. Temos aqueles pacientes, aqueles indivíduos assintomáticos que de repente fazem o teste e dá positivo, e eles não tiveram sintoma algum, e eles saem espalhando essa notícia, que não é tão grave assim. Temos também os pacientes que se infectam e apresentam sintomas, alguns podem ser monitorados em casa, esses sintomas não são tão graves, eles não necessitam de hospitalização, e eles se recuperam, e temos aqueles pacientes com os quais a preocupação é maior, porque eles evoluem para uma forma grave. Nesse aspecto, nós podemos pensar, esse vírus que infectou esse indivíduo que está apresentando essa evolução mais grave, ele é mais patogênico? Ele já sofreu alguma mutação e é mais patogênico? Não sei. Da mesma forma, poderia questionar o indivíduo assintomático. Será que foi uma cepa mutante não tão patogênica? E eu deixei essa figura justamente para mostrar a vocês que esse indivíduo que evolui de maneira mais grave, onde o prognóstico não é muito bom, ele passa de uma inflamação local que observamos, né, que existe um acúmulo de líquido, edema, proteínas nesses alvéolos, citocinas, tem muitos relatos de altas concentrações de citocinas no sangue, correlacionando a linfopenia, muito questionamento sobre isso, e alguns autores sugerem que a linfopenia é justamente porque os linfócitos estão se infiltrando nesses locais, por isso eles diminuem na corrente sanguínea. Alguns acham que pode ser pelo próprio tratamento com corticoides,
O que não se afirma é que os linfócitos sejam infectados pelo novo coronavírus. Não há evidência alguma disso. Mas essas citocinas inflamatórias vão agravando este caso, essa pneumonia, essa inflamação local, e percebemos aqui a dificuldade, então, na troca respiratória, né, na troca gasosa que ocorre nos alvéolos, caracterizando, então, a síndrome da angústia respiratória. Mas, como eu falei, isso não acontece em todos os pacientes. Então, essa figura que deixei para vocês, para finalizar minha fala, questiona justamente isso. A resposta imune do indivíduo, como ela foi destinada ou modulada. Primeiro, esse vírus é tão virulento, patogênico assim, a resposta foi a altura, controlou a infecção e o paciente melhorou, ou esse vírus foi visto como algo muito grave e a modulação dessa resposta foi para um grau de inflamação que comprometeu não somente o pulmão, e sim evoluiu de maneira sistêmica, um quadro clínico sistêmico. Poderia este vírus infectar outras células, talvez o sistema renal, em outros locais? É uma possibilidade. Ou esses outros órgãos estão sofrendo a ação dessas citocinas inflamatórias que foram liberadas pela ativação de toda a resposta imunológica. Então é isso, da minha parte, eu só quero deixar isso no ar, né? Como é que a gente pode responder a essas questões com as informações que temos? Porque, afinal de contas, ainda tem muitas coisas para serem descobertas. Então, pessoal, colocando aqui, né, todas essas questões que a professora Cíntia havia comentado aqui, né, levantou várias questões aqui, agora eu deixo no ar aquela questão, né, ficou no ar, na verdade, se o vírus foi criado em laboratório ou não. Né? Se levantou essa hipótese, a questão acho que de 1 mês e pouco atrás, por um pesquisador que lançou isso na imprensa, isso repercutiu de uma forma negativa, de que o vírus havia escapado de dentro do laboratório, que seria uma modificação daquele SARS inicial lá de 2002, e, né, muito se questionou isso. Será que havia realmente sido produzido no laboratório e seria uma arma biológica que agora teria sido lançada? Né? Seria uma questão intencional ou acidental, mas vindo de um laboratório. Nessa reportagem, nesse artigo, na verdade, que a revista nos traz aqui, tentando fazer um esclarecimento sobre o fato de ser ou não ser criado em laboratório. Então, tem algumas questões que foram apontadas lá no início, falando de uma possível transmissão pelos morcegos, né, pela ingestão, como tem essa foto ali, eu ainda brinquei que eu nem sabia que existia tanto morcego diferente, né, então, um morcego chamado morcego asa de ferradura, né, o nome comum dele, e é um hábito entre os chineses a ingestão, né, do morcego, e poderia, né, já que esse morcego seria um portador do SARS-CoV-1, poderia, então, haver sido ocorrendo uma transmissão desse SARS-CoV-1, que haveria sofrido uma mutação e tornou-se, então, virulento de uma forma diferente daquele SARS inicial, porque o genoma dele foi codificado e foi visto que realmente não se tratava do mesmo vírus, e em cima disso muitas coisas foram sendo questionadas. Por exemplo, existe 96% de similaridade nesse material genético do vírus, do coronavírus que estava lá presente no morcego com o coronavírus que estava presente nos humanos que vieram a desenvolver essa doença. No entanto, esses 4% de diferença acontecem justamente naquela proteína. Se vocês forem lembrar, né, eu falei, a professora Cíntia falou, aquela proteína S, proteína spike. Poxa, mas aquela proteína é fundamental na ligação com o vírus. E como poderia ser possível um vírus que justamente tem essa proteína diferente, que não tem a mesma afinidade pela célula, ter infectado a célula? Parte-se, então, para um outro animal que seria um possível hospedeiro, um possível reservatório desse vírus, que seriam os pangolins, né? Então, pangolins, desculpa, os pangolins. Esse animalzinho, ele lembra um pouquinho o tamanduá, né? É um animal também da região. E uma curiosidade que é importante aqui, não só como curiosidade, mas que é um animal que está em risco de extinção. Esse animal, ele é comercializado tanto para ingesta quanto para fins medicamentosos, por ele ter um possível potencial afrodisíaco. Como ele é comercializado de forma ilegal lá na China, acredita-se que existia naquele mercado lá, né, que todo mundo já ouviu falar, aquele mercado onde haviam animais circulando, tanto soltos quanto em cativeiro, e poderia ter sido a fonte de infecção. No entanto, o genoma desse coronavírus presente no pangolim, ele tem 86% de similaridade com o COVID-2.
Só que aí a diferença seria maior do que a diferença que existe entre o SARS-CoV-2 com o SARS-CoV presente no morcego. Só que tem um detalhe. Justamente a proteína S, que eu não tinha presente lá com a mesma característica, aqui ela é praticamente 100% igual. Ela tem praticamente dos 6 aminoácidos, ali ela tem 5 que são iguais, em algumas situações até 6. Em animais mortos foi isolado, então, esse vírus, e se descobriu isso, mas não bate. Eu tenho um animal que tem uma similaridade maior de genoma e tenho um outro animal que tem uma similaridade menor, mas com uma proteína fundamental. Então, passou-se a levantar algumas hipóteses. Poderia este vírus ter sido criado, então, em laboratório? Não. A resposta que esse artigo nos traz é que, provavelmente, uma possibilidade muito grande de que não. Por quê? Para que esse vírus tivesse sido criado em laboratório, eu teria que ter hospedeiro abundante com um vírus com a mesma característica, principalmente dessa proteína de ligação. Se vocês se recordarem, eu falei um pouco antes que esses pangolins estão quase extintos. Para que esse vírus fizesse essa mutação a partir daquele SARS de laboratório que tivesse vazado do laboratório de alguma forma, eu não poderia ter um animal em extinção sendo usado para que permanecesse, para que fixasse essa possível mutação e se disseminasse de uma forma tão grande assim. Pensando no vírus escapando, infectando o morcego, isso cai por terra também. Por quê? Porque aí eu tenho uma mutação que não me leva a algo importante, que seria essa proteína de fixação. Então, acredita-se que a possibilidade de ser criado no laboratório seja nula, mas ainda, com várias questões até que a professora Cíntia levantou, nós temos também aqui uma dúvida muito grande, tem um elo perdido nessa história. Nós teríamos, então, um outro animal como ainda um hospedeiro intermediário? Ou existe a possibilidade de, por exemplo, o morcego ter nos transmitido e essas mutações terem acontecido por um período muito maior do que a gente imagina? Essas mutações terem acontecido no próprio ser humano. Ou ainda, existem alguns animais que foram levantados como hipótese de serem esses hospedeiros intermediários. Para entender um pouquinho por que um hospedeiro intermediário com tanto volume assim disponível para fazer mutação e estabelecer essa mutação. Se a gente lembrar da gripe aviária, eu tenho uma disponibilidade muito grande de aves, e foi nas aves que ele sofreu a mutação e foi transmitido já mutante para o ser humano. Mas eu não tenho essa abundância do pangolim, que seria aquele que tem a proteína spike, e o morcego eu precisaria de mais um animal intermediário. Então, agora vem se investigando a possibilidade de hamster, mas vamos pensar que hamster também não é um animal assim tão abundante. E uma outra hipótese seria o rato chamado rato de bambu, que eu acredito que seja um rato parecido com o que a gente tem aqui, mas que seja característico da região lá, e que está presente na maioria das fazendas, dos galpões, e que poderia então, talvez ser um hospedeiro intermediário. Então, nós temos algumas possibilidades. Nós temos a possibilidade de uma seleção natural, um hospedeiro animal, e que essa mutação acontecesse antes da transformação e fosse uma transferência zoonótica, ou eu tenho a possibilidade de uma seleção natural em humanos. Tá, foi transmitido por zoonose, né? É uma zoonose, foi transmitido por um animal, mas a mutação não estava presente lá no animal. Ela foi acontecendo num tempo maior no próprio ser humano. Por que também cai por terra essa possibilidade da criação no laboratório, só para reforçar isso que vem, né, se transformando num mito aí, numa história diferenciada? Porque, como vocês viram, é bastante complexa a resposta imunológica contra esse vírus, né? Chega a dar uma reviravolta aqui na gente tentando entender tudo isso. Para que essa seleção aconteça, isso até como uma forma de o vírus se defender de toda aquela maquinaria que a professora Cíntia falou, precisa de um sistema imune respondendo e o vírus tentando se adaptar. Isso não aconteceria em laboratório, por exemplo, vamos pensar numa multiplicação em células, numa cultura celular usando o vírus para tentar criar uma arma biológica. Essa mutação seria inviável sem uma resposta imune trabalhando em cima de uma possível mutação. Então, essa questão da origem seria importante para a gente tentar derrubar essa história também da questão do laboratório, entender um pouquinho, e eu acredito que seja a partir disso que os estudos, né, que chegando a um possível hospedeiro intermediário, talvez a gente consiga chegar a uma possibilidade maior de tratamento, uma possibilidade maior de vacinas, né? Então, vamos pensar assim, que esse vírus, ele precisa da maquinaria humana para se replicar. Existe algum outro animal que possa estar fazendo essa replicação sem sofrer nenhum tipo de dano, sem estar morrendo? Não sabemos. Então, esse período que a professora Cíntia falou, que vai de 1 a 14 dias, com uma média de 5 dias, isso acontece no hospedeiro, no humano. A busca que nós temos hoje
quem seria esse outro animal ou de que forma isso poderia estar acontecendo fora do ser humano para se explicar essa multiplicação antes, né, de se transformar num vírus tão resistente, tão patogênico. Tentando aqui agora, um pouquinho mais, de uma forma mais, já isso vem sendo batido bastante na mídia, mas eu acho importante que a gente reforce isso, principalmente em relação a essa questão da transmissão. É muito contestado, daí o pessoal confunde um pouquinho, já que usa máscara, então não tem risco, eu posso, por que eu já não pode liberar tudo e todo mundo ficar de máscara? Existem formas dessas, se vocês lembrarem lá no começo, eu comentei que esse vírus tem um tamanho de mais ou menos 100 micra. Ele, ao tossir, por exemplo, ele acaba indo em gotículas e acaba, por suspensão, ficando em correntes de ar por um período maior de tempo. E acaba sendo inalado pelo indivíduo que está próximo. Nessa situação, a máscara realmente, se usada adequadamente, seria bastante importante e nos protegeria. No caso de gotas, entra aquela questão da não utilização por um período maior do que 2 horas. Por quê? Se eu tenho uma máscara úmida, e eu tenho essas gotículas agora, entrando em contato já com uma máscara úmida, essa máscara passa a não me proteger com a mesma eficácia que me protegeria em uma situação diferente, onde estivesse seca, e a primeira gota em contato com essa máscara seria a gotícula do indivíduo que está tossindo próximo a mim, por exemplo. Então, a própria respiração do indivíduo vai modificando essa máscara ao longo do tempo e acaba facilitando essa entrada mesmo com gotas maiores. Se pensar sem a máscara, fica evidente a transmissão. Outra preocupação bastante grande seria a deposição dessas partículas. E isso a gente vê que vem sendo bastante negligenciado, parece que as coisas foram acalmando na cabeça das pessoas um pouquinho, e essa deposição, ela é uma forma de transmissão bastante importante, porque a impressão de que você, quando está com a máscara, está protegido 100%, ela é falsa, ela te protege, mas ela não protege as superfícies das gotículas de um indivíduo que, por exemplo, estava sem máscara, que você nem sabe que passou pelo local. Então, você vai ao supermercado, por exemplo, entra em contato com uma superfície, pega um determinado produto, toma cuidado e tal, de repente, você está de máscara, mas o olho coça. E você leva essa partícula que estava na superfície de um produto dentro do supermercado para uma mucosa. Se é um indivíduo que, como a professora Cíntia falou, já produziu IgA, nas mucosas ele vai ter anticorpo contra esse micro-organismo. Mas o indivíduo que não está imune não tem essa proteção. E é por ali que essa partícula vai entrar. Então, para a gente ter noção um pouquinho dessa estabilidade sobre as superfícies, essa questão de transmite ou não transmite pelo ar, não é questão de transmissão pelo ar, não que fique, contamine todo o ambiente, você saia na rua e na rua vai estar todo o ar contaminado. Não seria isso. Seria a contaminação do ar em as chamadas, a gente brinca que aqui em Ponta Grossa a gente tem uma coisa que não tem lugar nenhum, que é o ar encanado, né? Não seria o ar encanado, mas as correntes de ar, né? Então, fluxos de ar, alguns estudos mostraram dentro de uma lanchonete, na China, tem um estudo que mostrou que indivíduos que estavam numa mesma corrente, passagem de ar, ar-condicionado no local, as mesas que estavam próximas de indivíduos que, mesmo sem se tocarem, acabaram desenvolvendo a doença, adquiriram a doença por quê? Porque naquele ar denso, de um ar-condicionado, um ambiente pouco ventilado, as partículas em suspensão foram capazes de se deslocar e contaminar indivíduos de mesas próximas, onde aquela corrente de ar acabava passando, trazendo as partículas do indivíduo que estava doente para o indivíduo saudável. Aí também tem outras superfícies, tem situações como a superfície, por exemplo, o papelão. O vírus fica viável na superfície do papelão por 24 horas, no plástico de 2 a 3 dias, no cobre, a gente tem aqui 4 horas, você tem um aço inoxidável também com uma estabilidade grande do vírus, mas tudo isso é passível de eliminação. O ar é mais complicado, você está no ambiente lá, você não tem como esterilizar ou eliminar, ou você não vai para o local, ou você fica vulnerável. Agora, nessas superfícies todas, isso é passível de limpeza. Então, aqui entra aquela questão inicial que eu comentei com vocês da superfície do vírus. O que nós temos de armas contra esses vírus? Nós temos água e sabão, que além do que mostra na imagem, são utilizadas para as nossas lavagens de mão, elas são utilizadas para a limpeza daqueles produtos lá. Eu trouxe do supermercado, tudo precisa ser higienizado. Eu posso abrir mão de uma série de coisas como água e sabão mesmo, dependendo da superfície, de uma solução de hipoclorito de sódio, do álcool 70. Então, o que nós temos de arma hoje? Eu tenho armas de proteção individual, que seriam a lavagem das mãos, a utilização das máscaras, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, o álcool 70 para o indivíduo, mas também para essas superfícies. E fundamental, repetindo milhões de vezes, o distanciamento social, que é bastante importante, é fundamental até que se venha uma vacina ou um medicamento, vai ser a nossa maior arma, e o isolamento social, ou seja, o distanciamento, eu mantenho aquela distância mínima do indivíduo de 2,5 metros, se possível. E o isolamento social é o
fica em casa quando você não tem necessidade de sair. Tá? Então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa live de hoje. Eu quero agradecer muito a professora Elisângela e a professora Cíntia, né, por essa participação, por explicarem tão bem aqui. Muito obrigada. Tchau.